pH, olha o nome feinho do menino, hein? Potencial hidrogeniônico, não é? Então esse pH é o potencial, o P de potencial de hidrogênios que eu tenho lá, de concentração de cátion H+. Então o pH é menos log da concentração de H+. E, na próxima tela, nós temos o potencial hidroxiliônico, que é o POH. Quer dizer, MED tem a ver com a concentração do íon OH-. Então, o POH é o menos log de OH-. Agora nós vamos voltar para aquelas soluções que nós tínhamos, solução neutra, ácida e básica, e aplicar isso, esse pH que nós acabamos de criar. Ver se melhorou um pouquinho para as pessoas comuns. Então, voltar para cada uma daquelas soluções. Então, quando eu tenho água pura ou uma solução neutra, sempre a 25 graus, o H+ era igual ao H-, igual a 10 a menos 7. Agora, aplicando menos log, né, menos log de 10 a menos 7, vai nos dar 7. Então, uma solução pura, água pura ou uma solução neutra, sempre que estiver a 25 graus, terá pH e pOH igual a 7. Na próxima tela, a gente vê uma solução ácida. Então, o que nós tínhamos na solução ácida? A concentração de H+ era maior que 10 a menos 7. Vamos pensar só nisso um pouquinho para não ficar muito confuso. Pensa num número maior que 10 a menos 7. Não poderia ser, por exemplo, 10 a menos 2. Se você pegar e aplicar o menos log de 10 a menos 2 daria 2. 2 é menor do que 7. Então, numa solução ácida, o pH fica menor que 7. Se a soma de pH e pOH tem que dar sempre 14, o pOH, por sua vez, fica maior que 7. Já numa solução básica, o que nós vamos ter? A concentração de H+ fica menor que 10 a menos 7 e o que aumenta é a de OH-. Então pense num número lá, OH- maior que 10 a menos 7. Poderia ser 10 a menos 5, por exemplo. Então se eu fizer o menos log de 10 a menos 5, vai me dar 5. Então o pOH fica menor que 7. Consequentemente o pH fica maior do que 7. Só que isso parece meio tumultuado, maior, menor, maior. Vamos tentar fazer um quadro e colocar todas essas informações nesse único quadro para tentar facilitar a sua imaginação aí. Então, olha. Então, nós temos uma escala que é de pH e a de pOH. Essas escalas, ambas, né, variam de 0 a 14 quando se está a 25 graus. Então, quando se tem o pH 7, o pOH também vale 7, e nós temos uma solução neutra, a água pura. Quando o pH é 0, só para vocês sintonizando o que está acontecendo aí, olha. O pH é 0, olha na escala embaixo, o pOH é 14. Se você observar, a soma sempre dá 14. Se o pH é 1, o pOH é 13, pH 2, o pOH é 12. Então, pH de 0 a 7, nós temos uma solução ácida. Quando ele é exatamente 7, é neutra. E se o pH for maior do que 7, uma solução básica. É lógico que nos exercícios trabalha mais com a escala de pH, não é? A pOH também aparece, mas para as pessoas comuns é mais o pH que se comenta. Então, se você aumentar o pH, aumenta a alcalinidade. Se você diminuir o pH, aumenta a acidez. Então, uma solução ela é mais ácida quanto menor for o seu pH. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Alguns vestibulares eles cobram dos alunos a noção do que é um indicador, da cor de alguns indicadores. Então, olha como o nome está dizendo. Indicador serve para indicar alguma coisa. Indicador ácido e base é um indicador que vai ter uma cor diferente em meio ácido, uma cor diferente em meio alcalino. Então, com a corzinha dele, eu sei se o meio é alcalino ou se é ácido. Então, nós vamos mostrar dois indicadores bem importantes, que são a fenolftaleína e o papel de tornassol, que é importante você lembrar para o seu vestibular. Então, vamos lá, uma demonstração. Bom, então agora nós vamos ver aquela demonstração. Nós temos aqui soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, e o ácido clorídrico, né? Então, uma solução alcalina é uma solução ácida. O objetivo dessa brincadeira aqui é você lembrar a cor do indicador fenolftaleína em cada um desses meios. Então, nós vamos pegar uma gotinha de fenolftaleína e vamos pôr aqui no ácido. Você fala, nossa, não aconteceu nada. Muda de cor, porque em meio ácido a fenolftaleína é incolor. Agora, se eu gotejar aqui na base, vamos pegar mais um pouquinho, não precisaria tanto, mas olha só. Se eu gotejar aqui na base, já fica rosa. Vamos dar uma agitadinha aqui, olha, só para você ver. Então, a fenolftaleína em meio básico, ela é rosa. Alguns lugares falam vermelho, não é? Mas é rosa. E em meio ácido ela é incolor. Bom, então agora nós vamos ver o papel de tornassol ou tornassol, que cor que ele assume em meio ácido ou em meio básico. Novamente nós temos aqui alcalino, né, o NaOH, e aqui o meio ácido com ácido clorídrico. Então o tornassol você encontra no comércio com as cores azul e rosa, né? Então olha, papel de tornassol ou tornassol em meio ácido, ele fica
rosa. É isso? Agora vamos lá pegar o outro. Bom, agora nós vamos ver o tornassol em meio alcalino, não é? Então, mergulhando o papel de tornassol em meio alcalino, ele fica azul. Então, em meio ácido ele é rosa e em meio básico ele é azul. Então, agora vamos voltar para a nossa aula. Vamos para um exercício agora. Com ou sem açúcar, o cafezinho é consumido por milhões de brasileiros. Sabendo-se que nesse cafezinho a concentração molar, ou pode ser em mol por litro, de íons H+, é na ordem de 10 a menos 5 mols por litro. O seu pOH a 25 graus e o caráter desse meio são respectivamente. Então aí vem as alternativas. Então lembra que ele falou do pOH. Então o pOH é 7, é neutro, é 9, é básico, então tem as alternativas possíveis aí. Vamos resolver, depois a gente volta para as alternativas. No exercício ele comenta lá no enunciado que a concentração do íon H+, é 10 a menos 5. Então se eu tenho a concentração de H+, dá para eu calcular o pH. O pH é o menos log dessa concentração. Então, substituo menos log de 10 a menos 5, 5. Agora, ele exercício pedia o pOH. Então, se nós olharmos a próxima tela, lembrando que pH mais pOH tem que dar 14. Então, se o pH vale 5, o pOH vale 9. Então, pOH 9 caracteriza uma solução ácida a 25 graus. Então, a respostinha é a letra E. pOH 9, solução ácida. Bom, então espero que vocês tenham gostado das nossas experiências, nossa brilhante aulinha de pH aqui. Façam bastante exercício, uma matéria que é bastante abordada nos vestibulares, e até a próxima aula.